Então, seja muito bem-vinda. Muito obrigada pelo carinho, pelo convite e poder estar participando aqui desse momento muito especial. Obrigada, Rosemary. Eu queria muito que você transmitisse para a nossa programação, para os nossos telespectadores, as pessoas que nos acompanham, como nasceu a ideia da criação, como surgiu no seu coração criar o Instituto Léo de Sá, o Instituto Criança Léo de Sá. Falar desse momento é muito, muito, muito emocionante. Eu não tenho como não me emocionar com cada momento e cada história. Na verdade, o Instituto da Criança Léo de Sá nasceu do coração amoroso, eu digo assim, do meu filho, Leonardo de Sá Rodrigues. Leonardo sempre foi um apaixonado em ajudar e pelo outro, pelo próximo, sempre muito preocupado em fazer algo, fazer a diferença na vida de alguém. E ele teve essa ideia, né, por ele já há anos se preocupar com projetos sociais, ele teve essa ideia de montar uma instituição onde ele diretamente pudesse consolidar essa documentação, ter um CNPJ, realmente existir, né, para poder estar atendendo pessoas, e ele sonhava muito com isso. Até que um dia ele liga para minha mãe, que também é um coração, sempre teve um coração muito voltado a projetos sociais, em ajudar, e ele pediu emprestado, onde a gente está hoje, né, um espaço que a gente pudesse estar concretizando esse sonho, que era realmente a existência do Instituto da Criança Léo de Sá. E imediatamente ela cedeu, falou, é o que eu mais quero e poder estar participando também. Minha mãe sempre gostou muito dessa área, sempre gostou de escrever, de estar participando. Ela sempre foi apaixonada por esse projeto. Mas no traçar, no meio do caminho que a gente não esperava, meu filho morre no assalto. Um mês antes de concretizar esse sonho. A voz ela fica estremecida porque não tem como falar sobre essa situação e não me emocionar. E eu pensei comigo, eu falei, como agora continuar? Como? Mas eu não podia parar, porque também era um sonho meu. Era um sonho que, há 18 anos, trabalhando na área social, sempre tive essa vontade de estar ali, de ter uma sede, de poder estar recebendo pessoas, de fazer a diferença na vida de cada uma delas, trabalhar com educação, com cultura, né, e vários outros. E eu falei, não vou parar, não. E o primeiro momento, eu fui convidada a participar de um projeto social, junto com esse projeto, onde foi um projeto muito difícil, muito, muito difícil de estar iniciando, onde tinham crianças ali também, jovens, que tinham cometido várias situações, e eu falei, vai ser complicado, talvez eu não tenha essa força e essa coragem, mas eu não sabia que tinha. Tudo tem um propósito, né? E a gente só vai aprendendo e entendendo com o passar do tempo, com o caminhar. E lá eu fiquei um ano, dando assistência às famílias que tanto precisavam. E, para mim, aquilo foi um preenchimento, aquilo foi o primeiro passo de uma força que eu precisava. De uma mãe de luto, passar pelo luto, saber da existência de um momento tão difícil, mas ter a força para caminhar e não sozinha, porque teve pessoas muito especiais, voluntários, pessoas que se redobraram ali e falaram, Rose, estamos juntos, você não está só. Elizabeth Policarpo, Anderson, psicanalista, entre vários outros que estiveram comigo nessa caminhada e estão até hoje.
e estão até hoje. Então, ver o brilho nos olhos, Sabrina, em cada olhar de um jovem, de uma mãe, de uma pessoa que precisava de aprender algo para hoje abrir o seu comércio, ou uma criança poder ter um reforço e hoje está numa marinha, como eu tenho o Matheus, que foi um exemplo para a gente, chegou aqui tão entristecido, o coração tão entristecido, e hoje ele está aí na marinha sendo um rapaz abençoado. Isso não tem preço, isso é valor, isso é valor. E a gente vai entendendo no caminhar. E eu perguntei várias vezes a Deus e falei, Senhor, e agora? O que eu faço? Aí eu entendi ele direitinho falar assim, vai que eu estou contigo, vai que eu tô te fortalecendo nesse caminho. E é isso. E estamos aqui, graças a Deus, com essa força, com essa coragem, com os amigos, com essas pessoas que são importantíssimas na nossa vida, porque sozinhos a gente não faz nada. Não fazemos nada sozinhos, não damos um passo. Podemos ter um sonho e esse sonho vai ficar ali como sonho, porque você não vai conseguir chegar em algum lugar se você não caminhar junto e entender os propósitos. E é isso. Estamos aqui cada vez mais, né, fortalecidos espiritualmente, aqui dentro de amor, de carinho, de dedicação, e vendo que as coisas vão acontecendo a cada dia. Cada dia uma surpresa. Cada dia uma surpresa. Isso é bom demais. Perfeito. A gente percebe até pela história do início que o Instituto ele já nasce de uma família muito crente em ajudar o outro, nesse amor ao próximo, né? Ou seja, o seu filho partiu desse coração enorme em ajudar as pessoas, você apoiou a ideia porque já provavelmente o criou assim, com esse olhar ao outro, e a sua mãe, a avó, ela cedeu o espaço que ele tanto queria para poder concretizar já o início do atuar nesse sonho. Hoje, onde está o Instituto Léo de Sá para que as pessoas possam seguir também apoiando, ajudando, conhecendo e fortalecendo também, unindo-se a você, como muitas pessoas podem querer, por exemplo, não só vir a trazer um pouco mais, né, da sua ajuda, como quem deseja buscar alguma ajuda. É verdade. Hoje nós estamos aqui no centro de São Gonçalo. São Gonçalo, estado do Rio de Janeiro, no centro aqui, Rua Zeferino Reis, 324. E quem, posso dar o contato? Telefone? Claro, sim. Quem quiser também mandar mensagem, conversar, saber um pouco mais da nossa história, nosso portfólio. Eu quero conhecer, eu quero ter em mãos aí, 21 96 402 7799. Fala direto comigo. Perfeito. E Olha, é impressionante transformação como... de vidas. Pode repetir, por A gentileza? transformação de vidas, de histórias, essa é a nossa missão. É a missão do Instituto, é isso. É transformar histórias, transformar a vida, realizar sonhos. É isso. Maravilha. Agora, como você mesma disse, às vezes a vida, ela faz o inesperado. E apesar de ter nascido do seu filho esse sonho, você ter abraçado, quando existe a perda dessa vida tão importante e preciosa, ainda assim você não esmoreceu, você, ao contrário, abraçou uma continuidade, como um legado que ele deixa, como uma herança que ele deixa, e continuou e tirou forças para poder perpetuar esse sonho e continuar esse caminho. Como é para você, como mãe, ajudar outras mães? Como é para você, como mulher, ajudar outras mulheres, outras pessoas, outras famílias, e usar, às vezes, da sua dor para curar outras pessoas e poder usar desse amor que só cresceu ainda mais, inclusive transborda no outro, mesmo tendo sofrido essa perda.
o que é fazer e como é fazer do sofrimento frutificar no amor que você hoje transborda pelo próximo? O primeiro passo, que foi um dos passos mais difíceis, não vou falar que foi fácil, não, foi perdoar quem fez. Foi tirar isso de dentro de mim, arrancar. Não é fácil. Cada dia é um passo novo, cada dia é você olhar e falar assim, eu preciso caminhar. Enterrar um filho, eu nunca tinha imaginado isso. E eu falei, como que agora eu vou conseguir caminhar? E aí eu olhei para dentro de mim, e eu olhar para aquelas pessoas que foram presas, né? Que fizeram isso. E eu falar, eu tenho que perdoar. Tá um momento difícil, mas é libertador. Isso, quando eu pensei nisso e falei, eu preciso perdoar essas pessoas, tudo na minha vida começou a mudar. E eu tenho certeza que na vida dessas pessoas também. Pelo menos foi isso que eu pensei na hora. Eu falei, eu preciso libertar estas pessoas e a mim. Então, tudo começa a caminhar diferente. Você começa a ter força para caminhar, a sonhar de outras formas, sabe? De pensar em alguém, em pensar melhor no seu próximo, você entender aquilo melhor, aquilo que ele passa. O que eu posso fazer para melhorar essa vida? O que eu posso fazer? Como que eu posso ouvir essa pessoa com mais carinho, com mais amor? E isso foi, para mim, um aprendizado. E eu vou te falar uma coisa. Depois dessa passagem, dessa situação que aconteceu, eu fui entendendo que, através da história do meu filho, muitas coisas mudaram. Por quê? Porque só aconteceram situações, por exemplo, quantas pessoas passaram por aqui e hoje tem um emprego, tem uma vida diferente, tem uma estrutura diferente, aprenderam, se realizaram profissionalmente, fazem cursos, participam de palestras. Mas isso só aconteceu porque meu filho deixou essa história. E eu só cheguei a pessoas, teve certas pessoas que eu conheci só através dessa história. Aí eu comecei a entender, peraí, se não tivesse acontecido tudo isso que aconteceu, talvez eu não estivesse hoje conhecendo essa pessoa. Talvez eu não estivesse hoje abraçando um jovem, um idoso, uma pessoa tão necessitada de carinho, de atenção. E eu fui entendendo e entendo isso hoje. Não é fácil, mas a gente é um aprendizado. A cada dia é um aprendizado novo. É isso, Sabrina. Maravilhoso. E para você que já atuava, né, de forma a ter a vida também voltada à assistência social, a olhar para o próximo de uma maneira sempre com a mão estendida, a olhar para o próximo de uma forma a saber das suas necessidades, como é atuar hoje, né, dentro dessa orientação, desse propósito singular que é através do Instituto Criança Léo de Sá, como é direcionar toda a sua experiência agora nesse propósito, nesse caminho, e ajudar na formação de crianças, ajudar com que famílias inteiras possam buscar também o Instituto e acabem sendo reestruturadas, e como é para você ver esses frutos? Gostoso demais, prazeroso demais. E um crescimento de vida como pessoa, como eu cresci, junto com essas pessoas, como eu cresço a cada dia, tanto como Rosemary, como espiritualmente, como instituição, é um crescimento. E é uma experiência única. E eu tenho certeza que cada pessoa que é atendido, que realmente vem, né, e para a gente fazer com que essa pessoa tenha um propósito também, enxergar os seus desejos, seus sonhos, que às vezes a pessoa chega
sem entender nem o que eu quero da vida. Aí a gente faz aquela roda de conversa, cada um pode partilhar um pouco do seu desejo, do seu sonho, e através disso poder construir ali uma história, falar assim, puxa, eu não tinha pensado nisso, eu não tinha pensado nem em escrever um livro, hoje eu escrevo, eu não tinha pensado em trabalhar com artesanato, hoje eu tenho uma lojinha, hoje eu construí, eu pude abrir uma loja, hoje eu estou trabalhando, eu estou desenvolvendo, sabe, ver um jovem fazendo um jovem aprendiz, vindo aqui conhecer um pouco do mercado de trabalho e a gente está ajudando no currículo. Aí parece tão pouca coisa a gente contando, e quando você junta isso tudo, aí você fala, nossa, que transformação, que maravilha que é, que gostoso, isso é maravilhoso. Incrível, você fala e vem atuando na transformação de vidas e trabalha com jovens, trabalha, como citou, até com idosos, mas você também tem um trabalho muito forte e reconhecido em relação à mulher. Divida com a gente um pouquinho sobre essa história desse acolhimento dessas vidas de mulheres também, que você vem fazendo toda a diferença. Já formei mais de 200 mulheres empreendedoras. E quando começou essa ideia, olha só que coisa incrível. Eu fui convidada a fazer uma programação de rádio. Falei, gente, eu não entendo nada de rádio, eu nunca fiz programação, não, mas você vai fazer. E fui para a Super Rádio Tupi. A Super Rádio Tupi chegou a ficar aqui no Instituto 2 anos. E ali eu falei, peraí, eu comecei a me enxergar que eu podia fazer. Aí eu criei o programa Estação Mulher, onde eu trabalhava diretamente orientando mulheres e ajudando a construir essa diferença na vida dessas mulheres, fazendo com que elas se enxergassem, saíssem da violência de uma forma que ela pudesse construir a vida dela sozinha, ou com os filhos, orientando. Eu falei, peraí, a gente pode mais, vamos chegar mais. E aí, depois de 2 anos, continuamos com a rádio, e hoje nós temos a Rádio Estação Popular, e eu vou contar uma novidade, hein? Você já mexeu comigo. Tem novidade aí. Aí foi criado a revista digital Estação Mulher, onde a gente faz umas coisas bem bacanas, contando histórias incríveis de mulheres. E amanhã eu já tenho uma reunião onde a gente está pensando em ter essa revista editada, para poder a gente folhear. E você já está convidadíssima para poder fazer parte, tá ali, que agora eu quero entrevistar você. Convite aceito, claro, vai ser um prazer. O Estação Mulher, ele, além de rádio, também revista, já revista eletrônica, e como é você poder ver crescer dessa forma tantas coisas incríveis sendo feitas e de tantos formatos, né? Além do Instituto, você transformar isso de forma online, você poder escrever, você poder falar, você ser uma voz diante de tantas vozes que não conseguem se fazer ouvir, que não são ouvidas pela sociedade. Como é ser essa voz de tantas pessoas e ser alguém que pode falar por tantas pessoas e fazer com que essa voz seja ouvida de fato, por quem pode mudar as coisas? É não parar. E não parar de sonhar. Mas não é ali ficar sonhando, estou deitada, estou sonhando. Não, é sonhar e caminhar, é sonhar e ir atrás, é poder olhar para você e falar assim, eu posso, basta eu querer, eu quero chegar em tal lugar, então eu vou, porque eu tenho condição para isso. Mas eu não tenho, eu não posso. Porque me falta nada. Falta eu olhar para você e você olhar e falar assim, eu me enxergo como ser humano, como pessoa, como mulher que sou. E eu, em primeiro lugar, eu tenho que me respeitar.
Se eu me respeito, eu saio do quadro de violência. Se eu me respeito, eu me amo mais. Eu faço com que as pessoas me amem mais. E comece a crescer. Eu nunca imaginei, Sabrina, poder estar participando, e hoje eu mandei um mini currículo, um mini currículo, que eu fui convidada para uma situação aí, de olhar e falar assim, nossa, eu já escrevi esses livros, eu já estou escrevendo mais livros para jovens, para criança, para mulher. Olha só, eu podia ter parado lá atrás. Eu podia ter estacionado. Eu enterrei um filho, eu vou parar. Eu não quero mais. Eu vou ficar em cima de uma cama, eu vou ficar em depressão. Mas eu olhei e falei, não, e nem é isso. Nem é isso que ele queria. Nem era. Eu olhar para minha mãe e falar, poxa, eu cumpri a minha missão. Mas eu quero ver minha mãe feliz. Ele sempre falava isso para mim. Era a preocupação dele. Falar assim, mãe, você está feliz hoje? Você tá, eu quero você feliz. Hoje eu vou te levar lá no shopping comprar uma roupa. Então, são esses momentos, o brilho do olhar dele, a alegria que ele sempre passou, que eu falo assim, eu vou pegar isso para poder continuar caminhando. E é isso que a mulher tem que se olhar e se valorizar e falar, eu posso. E eu quero sonhar de pé, caminhando, não parar. Todo mundo pode, basta a gente querer, mas nós temos escolhas. A gente pode escolher ficar deitadinho aqui, encostar a cabeça, eu falar assim, terminou aqui? Opa, eu tenho um monte de coisa para fazer. É isso. Perfeito. Eu vejo que, além bom, durante todo o nosso bate-papo, e eu, antes disso, até já quero deixar claro aqui, vamos trazer Rosemary Frutuoso para falar desses livros, dessa parte de literatura em mais um evento, numa próxima feira, nós vamos trazer Rosemary aqui. Mas eu percebo, durante todo o nosso bate-papo, inclusive o que motiva você, é uma jornada de fé. O que significa a fé para você e como é a fé, de fato, no seu dia a dia e o seu relacionamento com Deus que faz com que você hoje vá cada vez mais ao impossível, uma jornada do impossível? A jornada do impossível, a fé é o firme fundamento de todas as coisas. Eu não caminho nem um passo sem antes falar assim, Senhor, muito obrigada por eu estar aqui. Muito obrigada pelo dia de hoje. Muito obrigada por tudo que o Senhor tem feito na minha vida. Sem Ele, nada eu poderia estar fazendo. Sem Ele, nada podereis fazer. Então, eu já fui em trabalho de missões, fiquei 4 anos em Curitiba. A fé para mim é tudo. E o meu Criador é o que me sustenta. Sem Ele, eu não estaria aqui nem falando com ninguém. Mas graças a Deus e a fé que eu tenho, hoje eu posso falar assim, tenho uma vida transformada. E aquilo que doía aqui, a gente respira e fala, me fortalece, Pai. E é essa fé que eu tenho. É essa fé que eu tenho. É nesse Deus que eu espero a cada dia. E agradeço por tudo. E entendo todas as coisas. Hoje eu tenho essa visão, eu tenho essa facilidade de entender coisas que na vida real, assim, a gente, né, no dia a dia fala, é tão difícil. Mas quando você tem uma fé, você direciona, as coisas vão ficando mais fáceis de você enfrentar. Mesmo situações que você acha que seria impossível. Aí é possível. É isso. Olha, emocionante, inspirador, sempre. Eu parabenizo você, Rosemary Frutuoso, por esse trabalho incrível. Convido todos que nos assistem a conhecer um pouquinho mais sobre você, o Estação Mulher, seja a rádio, seja a revista eletrônica, a revista que há de ser agora editada, com a graça de Deus, vai dar tudo certo, já deu tudo certo. E conhecer principalmente o Instituto Criança Léo de Sá, esse trabalho maravilhoso que vem transformando vidas. Maravilhoso, perfeito. Fico muito feliz de ter você aqui conosco e de poder falar um pouquinho sobre esse trabalho. Convido todos a seguirem você para saber cada dia mais e mais.
Parabéns. Obrigada, obrigada. Eu que tenho que te agradecer imensamente. E a gente, a gente conhece pessoas e a gente olha e fala assim, poxa, no acaso eu conheci a pessoa, e não existe por acaso, não existe acaso, né? As coisas acontecem porque tem que acontecer. E o acontecer foi maravilhoso. Eu digo acontecer, ter conhecido você. Você é uma pessoa maravilhosa, especial demais, um carinho incrível que eu tenho pelo seu trabalho, pela sua dedicação também, porque se eu fosse falar aqui, eu ia falar também de você. Essa mulher maravilhosa, firme, batalhadora, riquíssima em conhecimento e a gente poder aprender tanto com você. Eu só tenho que te Oh, agradecer por esse momento tão especial que você está me permitindo. E a gente tem que se permitir, hein? Para as coisas acontecerem, permissão. Sem a permissão, nada acontece. é isso aí. Muito obrigada e já anuncio. Uma próxima vez a gente vai estar aqui com Rosemary Fructuoso em outro bate-papo falando sobre várias outras novidades, inclusive os livros, mas dessa vez é o Instituto Criança Léo de Sá que brilha nesse programa. Muito obrigada. Eu que te agradeço aí que as pessoas que estarão, né, ouvindo e nos assistindo, eu só tenho que te agradecer. Um beijão imenso no coração e que em breve estaremos juntas. Coraçãozinho. Eu não sei fazer esse coraçãozinho bonitinho igual você faz, não. Beijo.